vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu na E3 Saxo. Importante clássica ali na Bélgica, na região de Flandres, uma prévia, inclusive, um esquenta, digamos assim, para quem vai correr Tour de Flandres na semana que vem. E dessa vez a E3 Saxo nos reservou, para mim até então, o maior mico do pelotão profissional masculino que eu já vi, o maior excesso de egos que eu já acompanhei no ciclismo masculino, e eu vou trazer os detalhes aqui para vocês e também vou dar minha opinião sobre isso. Contextualizando a prova para vocês, E3 Saxo, 208 quilômetros que foram percorridos em 4 horas e 45 minutos. Uma prova relativamente plana, com algumas partes de paralelo, inclusive tendo como ponto decisivo, né, geralmente onde acontecem os movimentos vencedores, a famosa subida de Patenberg, que é uma subida bem dura no paralelepípedo. Tour de Flandres passa lá, tem até outras provas menores que também passam por essa subida. E, como manda o figurino, começou a corrida, saiu uma fuga, sem muito risco para os favoritos dessa prova. Grande favorito dessa prova, obviamente, Mathieu Van Der Poel, sempre favorito em qualquer prova que ele entra desse perfil, clássica, prova de um dia, com paralelepípedo, ele sempre entra como favorito. A fuga estava lá, uns 45 segundos, 1 minuto na frente. Quando faltavam 63 quilômetros para a chegada, Van Der Poel falou, cara, eu não sei se esse pelotão vai pegar aquela fuga, eu não tô a fim de levar ninguém comigo, eu vou dar uma saltadinha lá na fuga para ver o que está acontecendo lá. Pois bem, assim ele fez, ele deu uma acelerada, o pelotão não saiu com ele, não acompanhou ele. Mathieu Van Der Poel acelerou, encostou naquela fuga lá na frente. Quando ele chegou, ele não parou, ele já pegou a ponta e foi levando. Alguns tinham mais ou menos nessa hora uns 6 ciclistas nessa fuga principal. Passou a ser 7 com o Van Der Poel. Alguns ciclistas começaram já a cortar na passada do Van Der Poel, obviamente porque já estavam bastante cansados, estavam naquela fuga desde o começo do dia, né? E até que chegou na subida de Patenberg, faltando 42 quilômetros. 42 quilômetros. Van Der Poel acelerou e abriu sozinho do pelotão. Eu falei, uau, 42 quilômetros sozinho, meu irmão. É chão, hein? Bom, ele talvez esteja assistindo bastante provas de Tadej Pogacar, que geralmente escapa faltando 50 km, 60 km, e faz sua fuga solo, o pelotão persegue um pouquinho lá atrás, mas não consegue pegar. O Van Der Poel dessa vez fez o mesmo, 42 km sozinho. Abre aspas. Ontem, Van Der Poel entregou a sua... Aliás, nessa prova, Van Der Poel entregou a melhor performance de 90 minutos da vida dele. Foram exatos, vou pegar aqui para vocês que eu anotei, 446 vatios médios durante 90 minutos. Ele mesmo declarou isso, que tinha sido uma das melhores performances da vida dele, aquela corrida, e depois foi divulgado que foi o melhor 90 minutos da vida de Van Der Poel. Para quem achava que ele estava fora de forma, que corria algum risco ali, depois que ele cortou na roda de Pogacar em Milan-San Remo, tá aí, números incríveis sendo entregue por Van Der Poel. Ok, então, voltando à corrida, 42 quilômetros, faltando para a prova, Van Der Poel foi abrindo. Ele chegou a abrir até 1 minuto do pelotão principal, o pelotão principal estava bem numeroso, Visma estava nessa equipe, o NX, a Emirates, todas as equipes profissionais World Tour estavam nessa corrida. E até que lá atrás, 4 ciclistas resolveram dar uma acelerada. Quem são esses 4 ciclistas que aceleraram? Hagen, da Visma, Florian Vermeersch, da Emirates, o Delf, da Decathlon e Jonas Abrahamsen, da UNO-X. Esses 4 ciclistas se juntaram e começaram a revezar para tirar esse gap de 1 minuto que o Van Der Poel tinha abrido do pelotão que eles estavam até então. E eles conseguiram tirar essa diferença pouco a pouco, foram tirando. Chegou lá, ó, 28 minutos, 28 quilômetros, estava 1 minuto. 17 quilômetros, 52 segundos. 10 quilômetros, 30 segundos. Galera, eles foram tirando de forma progressiva, rodando junto esses 4 ciclistas, só o Van Der Poel lá na frente, cerrando os dentes,
Pois bem, agora vocês estão sentados? Quando faltava 1,5 km para a chegada, Van der Poel continuava acelerando e esses 4 ciclistas estavam a 6 segundos. É isso mesmo, 6 segundos de Mathieu Van der Poel lá na frente. Pessoal, a câmera pegava, eles estavam na mesma imagem, eles estavam no mesmo quarteirão. Não parou aí. Faltando 1 quilômetro, eles estavam a 4 segundos de Mathieu Van der Poel. Galera, pegou. Uma fuga que era de 1 minuto, chegar faltando 1 quilômetro, o cara sozinho lá na frente, 4 ciclistas perseguindo aqui atrás, chegar a pegar 4 segundos, galera, isso é meio quarteirão. Chegou no Mathieu Van der Poel. Quando eles chegaram, não encostaram de fato, quem estava puxando foi deixa eu lembrar o nome dele aqui, Florian Vermeersch, da Emirates. Na hora ele esticou o cotovelo e olhou para trás. E então todos começaram a se olhar, aqueles 4 segundos logo virou 6, e no último quilômetro os caras não tiveram a capacidade de alguém lançar um ataque, alguém e fechar aquele gap. Veja que eu não estou torcendo contra Mathieu Van der Poel, pelo contrário. Foi uma vitória assim, ele terminou, depois que acabou a corrida, o Van der Poel ficou mais de 1 minuto esgotado em cima da bicicleta, de cabeça baixa, sem conseguir falar com ninguém. Esgotado. Ele lutou bravamente pela vitória. Apesar de ele ter dito na entrevista que, por alguns momentos, ele desistiu, ele achou que ele ia ser pego. E ele ainda declarou, se eu tivesse sido pego ali, eu teria feito 5º, porque eu não tinha mais pernas para sprintar. Afinal das contas, ele estava a 60 km numa fuga solo, certo? Pois bem, esses 4 ciclistas pararam, ficaram se olhando, Mathieu Van der Poel não tirou o pé lá na frente, logo abriu-se um gap novamente. Quando eles abriram o sprint deles, eles não conseguiram encostar no Mathieu Van der Poel. Cara, se eu fosse um daqueles 4 ciclistas, eu ficaria com vergonha de me olhar no espelho. E não para por aí. Gente, o atleta da Visma falou que para ele tava tudo bem fazer segundo. Que para ele tá tudo ok. Ou você corre numa equipe que investe milhões de euros anualmente. Isso aqui não é um negócio, isso aqui não é uma brincadeira. Para ele falar que tá tudo bem? Você acha que uma Visma, uma Emirates, uma Alpecin, uma Quickstep, você acha que essas equipes, uma Bora, são equipes para entrar para fazer segundo no pelotão? Se vai ganhar ou não é uma outra questão. Mas lutar pela vitória, eu acho que é sempre um princípio. Eu, como ex-atleta e hoje treinador e técnica de uma equipe de ciclismo, eu não aceito as minhas meninas se contentarem com o segundo, falar que tá bom. Cara, tudo bem, a gente fez segundo, mas o que impediu a nossa vitória de fato? Tá, estava no meu controle? Não estava no meu controle. Se não estava no meu controle, bora seguir para a próxima, mas precisamos tirar um aprendizado daqui. Se estava no meu controle, aonde foi que eu errei? Tirar aqueles 4 segundos estava no controle dos 4 atletas. Depois, não se sintam ofendidos, homens, fala que corrida feminina é chata. E às vezes até falta um pouco de combatividade mesmo, porque é uma outra seara, né? Corre-se muito menos mulheres, enfim, não vou entrar nesse campo aqui agora. Nem é uma comparação, mas ficou feio. Ficou vergonhoso. Quem acompanhou isso aí aqui? Vocês assistiram essa corrida? Vocês ouviram o noticiário do que aconteceu? Cara, aí tem uma questão que eu vou falar com vocês aqui. Uma vez eu ouvi, olha, agora eu tô analisando outras coisas para contextualizar. Uma vez eu ouvi um cara falando assim, ó, se não me falha a memória, foi da Visma, que era um erro para todos que saíam com o Pogacar numa fuga e rodava com ele, porque era tudo que ele queria para fazer esses caras sobrarem. Cara, eu não acho que... Aí tem uma questão também. Pidcock rodou com o Tadej Pogacar esse ano, perdeu. Van der Poel no ano passado e o Pogacar no ano passado, na Milan-San Remo,
pós-ataque na Tipresa, eles rodaram aquilo ali foi a corrida mais bonita que eu já assisti até hoje, porque eles rodaram a top, eles gladiaram para fazer aquela fuga chegar. Ali, gente, só um ia ganhar, o outro ia ficar em segundo, só um ia ganhar. Mas eles foram até a morte, até passar o risco. Hombridade. Ah, por que o Pogacar rodou com o Van der Poel, sabendo que o Van der Poel ia bater o Pogacar na chegada? É hombridade. Você acha que ali os caras são homens, eles não tiram o pé, eles não se escondem. Não deixa o Vingegaard ouvir isso. Brincadeira, gente. Mas é isso. Eu fiquei decepcionada, eu fiquei envergonhada, né? Se eu fosse da equipe desses caras, esses 4 ciclistas, top 5 de ontem, vou trazer aqui para vocês, então. Mathieu Van der Poel, melhor performance da vida dele por 90 minutos, campeão da E3 Saxo 2026. O Hagnes da Visma, segundo colocado, tá satisfeito, feliz, porque não chegaram de fato no Van der Poel, sendo que eles tinham perna para isso. Ficaram ali se politicando, se marcando. Florian Vermeersch da Visma, terceiro colocado. O Delph, da Decathlon, quarto colocado. E o Jonas Abrahamsen da Uno X foi o quinto colocado. Esses 4 ciclistas optaram por disputar o segundo lugar e não fechar o gap. Vou abrir uma aspa para quem achar. Fala assim, Cris, mas às vezes eles não tinham pernas. Não, eles tinham, eles declararam que eles tinham. Só que um não quis fazer o movimento para encostar no Van der Poel, o outro também não, e o outro também não. Essa foi a declaração deles. Então eles se satisfizeram na disputa pelo segundo lugar. Quero saber a sua opinião de uma atitude como essa no pelotão, de, repito, equipes que investem milhões de euros por ano. Tudo bem, era só a E3 Saxo. Era uma corrida que eles deixaram de disputar a vitória de fato. Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau.